Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Retrospectiva 2025 das nossas secretarias municipais e hoje nós vamos falar da assistência e desenvolvimento social. Olá, pessoal. Eu sou a Fabiana Pupo, jornalista aqui da equipe da Prefeitura de Jundiaí, e hoje a gente vai conversar com a secretária Luciane Mosca para entender um pouco mais da política pública que foi desenvolvida esse ano na cidade na área da assistência social. Lu, é um prazer ter você aqui com a gente para contar um pouquinho para as pessoas de tudo que foi feito durante o ano de 2025. Seja bem-vinda. Eu que agradeço, Fabi, agradeço a você, agradeço a Mari. 2025 foi um ano muito importante para assistência social, porque nós reestruturamos a política de assistência social no município, inclusive a partir da reforma administrativa que nós tivemos aqui na prefeitura. Além dessa reestruturação, nós ampliamos a nossa rede, ampliamos as equipes, fortalecemos as proteções sociais e conseguimos organizar uma rede de oferta própria para assistência social. Então foi um ano intenso, um ano cheio de entregas, inclusive, e também um ano cheio de realizações, né, porque a gente, quando amplia o olhar para assistência social, a gente, além de ter uma cidade mais humanizada, a gente tem uma cidade mais protegida também. Lu, vamos lá, vamos começar falando da Operação Noites Frias. Esse ano aí nós tivemos um número de atendimento expressivo, né? Foram 81 dias de operação, porque tivemos dias muito frios na cidade. E os números são números impactantes, né? Que mostram realmente o trabalho da assistência. Nós temos aqui 7.013 abordagens, 5.049 acolhimentos e 441 recâmbios, mas esses 441 foram só no período das noites frias, né, o número total do ano é um número maior. E mais de 4.600 litros de sopa distribuídos, além de outros suprimentos como os cobertores, luva, gorro, tudo isso fez parte aí da operação, né. E qual é o significado dessa operação pra assistência social no município? Bom, Fabi, este ano, né, como você mesmo disse, os números foram expressivos, porque o frio também foi expressivo. Nós tivemos o maior frio dos últimos 10 anos aqui na região de Jundiaí. Tivemos dias que o frio chegou as temperaturas chegaram a 2 graus, né. E para a gente da assistência social, a operação ela é bastante significativa, porque ela é uma ação de prevenção e promoção da vida, né. A gente faz, a operação no sentido de proteção da vida das pessoas em situação de rua, visto que eles são pessoas vulneráveis, eles estão na rua, a gente sabe o quanto é difícil fazer o movimento para retirá-los da rua. Nós ampliamos a nossa equipe de abordagem. Este ano especificamente, nós tivemos equipes de abordagem de voluntários também, que foram treinados para o manejo da pessoa em situação de rua, o que ampliou aí em torno de 40, 50% as pessoas que estavam, né, em todo o território de Jundiaí, no sentido de protegê-los. Foi um ano que eu acho que a gente mostra o desafio que é o convencimento, porque por mais que a gente queira muito acolher eles nesse período de noites frias, e nós estávamos preparados com praticamente 200 vagas, para acolher, né, para que eles pudessem dormir nessas noites mais frias, mas a gente nem sempre consegue convencê-los, né, A não, recusa é muito a grande, né? recusa é muito grande, né, o costume de estar na rua é muito grande. Ô, Luciane, você falou um pouquinho do recâmbio, eu queria que você falasse mais por que esse serviço é importante para a cidade. Olha, eu acho que o serviço ele acaba sendo importante, perdão, para os 2 lados, né. Importante para a pessoa que pode reorganizar a sua vida junto dos seus familiares. A gente sabe que a rua, ela é triste e perversa para todo mundo. Então, quando você encontra ali o amparo da sua família, o espaço onde você cresceu, onde tem seus amigos, a chance de saídas da rua, a chance de ressocialização é maior, né. Para a cidade, a gente equilibra o processo de atendimento, né, já é um trabalho bastante complexo, Uhum. e não é um trabalho só da assistência, como eu falei para vocês, né, a gente precisa estar sempre integrado, porque a assistência, sempre o trabalho dela é de promover os mínimos sociais, ou seja, a alimentação, o banho, a lavagem de roupa, documentos, ressocialização, recâmbio, o acolhimento, temporário, né, enquanto ele está se organizando. Mas, por exemplo, o tratamento de álcool e drogas é com a saúde. A política da habitação para aquele que começa a trabalhar e que está no município é da habitação.
Então, esse processo de recambiar também equilibra um pouco o número de atendimentos que o município dá conta de atender, né, porque é isso, como é uma população crescente e é uma população que anda pelos municípios, a gente sempre fala dos trecheiros, né, e isso também acaba impactando, dentro do processo de atendimento das nossas unidades, até na provisão de insumos, de equipe técnica, por isso que esse processo de recâmbio também é importante para o município. Ô Lu, em abril a nossa secretaria inaugurou o CREAS lá no Novo Horizonte. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do quanto esse novo equipamento impactou os atendimentos naquela região. Bom, é uma região bastante distante do centro, né, nós tínhamos um CREA central, esse CREA central ele atendia a população também da região oeste, e a gente sabe que é muito longe, né. E o CREAS, ele é um equipamento, é um centro de referência especial da assistência social, que vai trabalhar a violação de direitos e a violência instaurada. E aquela região é uma região aonde as violações de direito, as múltiplas violências, principalmente a violência doméstica, ela tem uma intercorrência maior no nosso município. Então, nada melhor do que a gente instalar um equipamento específico, especializado em atendimento para violência, violência doméstica, para atendimento das violações de direito naquele território. E a gente casou de uma forma muito interessante, porque a mais ou menos 900 metros fica o nosso CRAS Oeste também. Então, o CRAS ele vai trabalhar com as famílias processos preventivos e o CREAS quando os direitos já foram violados. E com isso a gente tem um território mais organizado socialmente, né, onde um equipamento consegue contra-referenciar para o outro. E as famílias que eram atendidas no centro, que precisavam se deslocar, a gente já sabe da dificuldade, não só de mobilidade, mas também com transporte, né, a intenção é delas estarem atendidas e o serviço ser ininterrupto para que ele seja eficiente. Quando a gente vai até o território, facilita a vida da família, facilita, por exemplo, os meninos que estão em medida socioeducativa para que eles fiquem no território e que eles não rompam com esse acompanhamento sistêmico. Isso faz com que a gente consiga, com certeza, um trabalho muito mais eficiente e uma redução gigantesca na questão da violência contra a mulher, da violência contra a criança, adolescente, contra o idoso, porque é um equipamento de proteção, mas do ponto de vista individualizado e especializado. E o município não tinha, né, então acho que foi um avanço muito grande para a região oeste esse equipamento. Eu queria te perguntar também um pouco da segurança alimentar. Eu sei que ela ganhou força, né, em 2025 com 2 programas, com a Feira do Bem e a Cesta do Bem. A Cesta do Bem que acontece desde fevereiro, né, e a Feira do Bem em outubro, que atende principalmente idosos beneficiários do BPC. Fala um pouquinho da importância desses programas, o que que isso significa? Olha, Mari, são 2 programas, assim, que a gente tem, muito amor por esses 2 programas, né, porque o primeiro direito para uma pessoa vulnerável é o direito à alimentação. Quando a gente pensou os 2 programas, a gente queria pensar os programas em 2 pontos, de, espaço, de tempo, né, aonde a gente pudesse atender tanto a questão das crianças quanto a questão dos idosos. Então nós começamos com a Cesta do Bem, e para a gente foi um orgulho, porque, eh, ele aconteceu a partir de um convênio federal, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. E o município não gastou nem um centavo para fazer o programa de segurança alimentar via PAA. E as cestas do bem, elas foram direcionadas para as nossas famílias do programa Criança Feliz, ou seja, crianças de 0 a 6 anos, que estão no primeiríssima infância, onde a questão da alimentação adequada e saudável é imprescindível para que essa criança se desenvolva bem, né, para que de fato ela seja uma criança saudável, em todos os sentidos. Depois, a gente ampliou também, fizemos um diagnóstico para entender qual era a proporção de idosos, na extrema pobreza no município. Nós temos um número até razoável de idosos que recebem o BPC idoso, idosos que só têm uma renda de um salário mínimo. Então, para esses idosos, a gente também queria oportunizar. Só que o idoso, a gente sabe que ele passa por um processo de negligência comunitária, familiar. Conforme a idade vai passando, a questão da socialização fica mais difícil, né? E aí o que nós pensamos? Vamos fazer uma feira.
nada melhor do que uma feira para encontrar os amigos, né, para ser um espaço divertido. Nós fomos organizando eles para que eles fossem nas atividades, nas oficinas do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, eles ganhavam a moedinha social Japi, e a partir dessa moedinha eles podem comprar o que eles querem, as frutas que eles gostam na Feira do Bem. Então a gente conseguiu organizar a segurança alimentar para a primeiríssima infância, criança de 0 a 6 com a cesta do bem, e a feira do bem para nossa população idosa. E ainda falando sobre os idosos, Jundiaí é um município que agora tem políticas públicas para os idosos, né. A secretaria tem pensado nisso, não só com a questão da Feira do Bem, mas a gente tem o trabalho do CCI da Argos, que já é um trabalho que já vem há muito tempo, que tem lá o baile de sábado, que também é muito bem frequentado. E além disso, a gente tem o centro-dia e o centro de convivência dos idosos, né. Tudo isso pensando em fortalecer o vínculo entre eles e ter um lugar para que eles possam realmente se divertir e conversar, para espantar um pouco essa solidão que a velhice traz. Olha, os nossos números de atendimento para idosos aqui em Jundiaí são números bem expressivos, assim, e política pública para idoso assim, é fundamental, né, principalmente aqui na cidade de Jundiaí. A gente sempre fala que é a cidade das crianças, né, Mari, mas na verdade é uma cidade que está envelhecendo, é uma cidade com muita qualidade de vida e os nossos idosos, eles estão vivendo mais. Hoje, por exemplo, nós temos 6 grupos com uma média de 104 idosos, né, mensalmente em cada grupo, que trabalham a questão do serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Quando os vínculos estão fortalecidos, quando eles têm esse espaço de socialização, obviamente, eles são mais felizes, né, eles trocam mais com outros idosos, e a gente oportuniza saúde. Lu, um assunto que eu acho que é relevante a gente conversar é a redução da fila do cadastro único, né, que o número esse ano foi quase que zeramos aí, 90%. Olha, Fabi, com muito orgulho, 90%, né, não chegamos ao 100% ainda no primeiro ano, porque a gente tem visitas agendadas e aí é óbvio que depende, né, da gente encontrar essas famílias em casa. Mas nós chegamos aqui com uma fila bem grande no cadastro único, inclusive o cadastro único ele foi tema, né, do nosso plano de governo, porque quando você deixa de atender as pessoas, você não consegue nem diagnosticar e ter um cenário, da lógica social no município. A partir do cadastro único, a gente sabe, recorte de renda, gênero, território, e se o cadastro ele não está funcionando, a gente não consegue diagnosticar. Para além disso, fila em cadastro único significa família sem atender. Então nós tínhamos aí um número em torno de 3.000 famílias no cadastro na fila, hoje nós reduzimos em 90% essa fila. Para finalizar, quais são as expectativas para o ano de 2026? Esse ano, né, agora no finzinho do ano, nós lançamos a Casa da Família, é um equipamento extremamente importante, estamos em 2025 e Jundiaí ainda não tinha esse equipamento. É um equipamento para acolhimento em momentos emergenciais e para situações de calamidade pública por conta da questão climática. E a gente sabe que as questões climáticas vêm avançando cada vez mais, né, é preciso cuidado e atenção, e esse equipamento, ele é um equipamento que vai acolher famílias neste momento em que ela passa por essa situação. Ô Lu, e além da Casa da Família que você comentou, também tivemos a inauguração da Vila das Oportunidades, né, que vai muito de encontro com a população vulnerável e a reinserção deles no mercado de trabalho, que eu acho que é isso que a gente pode esperar para o ano que vem, né? É, a gente quer muito, Fabi, ser uma assistência social que acolhe, que protege, mas que, sobretudo, emancipa. A Vila de Oportunidades, essa eu tenho certeza que só existe a gente aqui em Jundiaí, no Brasil como um todo. Ela é um complexo que reúne duas grandes políticas que são complementares à política de assistência social. Uma é a segurança alimentar e nutricional e a outra é a inclusão produtiva. A gente tem muita coisa aí Muito para trabalho pela muito trabalho frente. pela frente em 2026. Eu acho que a gente fecha, né, de forma estrutural, um modelo de política assistencial em Jundiaí, que não foge Completo, né, Lu? completo, que não foge, do sistema único da assistência social, onde de fato a gente vai trabalhar para a proteção social das famílias, seja na proteção básica, como na proteção especial de média e alta complexidade, né, fortalecendo suas, mas,
também criando oportunidades e uma rede de oferta própria da assistência, aonde a gente vai ter, tempo para a trilha dessa família, né. A gente precisa mudar o processo cultural e social de uma cidade com trilhas de desenvolvimento para a família de uma forma muito séria. Eu acho que o Jundiaí sai na frente com isso, com a Vila de Oportunidades. Queria te agradecer, Lu, por esse balanço tão completo da secretaria e agradecer também todo mundo que está em casa, que nos acompanhou e que fiquem ligadinhos, né, Lu, porque no próximo ano vem muito mais novidade por aí na área da assistência. Olha, Fabi, eu que queria agradecer você e a Mari. Eu acho que a assistência social aqui em Jundiaí sempre foi uma política muito escondidinha, né? E não dá para a gente equilibrar os pratos do desenvolvimento social e econômico se a gente não olhar para as políticas públicas. E ainda mais uma política pública que trabalha o processo vulnerável. Sempre quando a gente quer ampliar as ofertas para a população vulnerável, obviamente a gente também tem uma ampliação dos nossos índices de desenvolvimento humano, índice de desenvolvimento econômico no município, e eu acho que uma cidade, que é para todo mundo, ela precisa olhar para todo mundo, né. Então hoje eu tenho muito orgulho de falar que a política de assistência social, ela é uma política da gente, assim como Jundiaí também é da gente, né. A gente olha de forma humanizada, séria, para todo mundo que mora aqui na cidade. Então eu queria agradecer esse bate-papo, falar da assistência social, é sempre um prazer, e falar para as minhas colegas de trabalho que acompanharam tudo isso durante esse ano, melhor ainda. Muito obrigada. Vivemos a assistência, né, Lu? Vivemos a assistência esse ano, e o ano que vem eu tenho certeza que nós vamos fazer da assistência uma assistência muito mais emancipatória, uma assistência social forte no município de Jundiaí e que vai ser referência para outros municípios.